tecnologias de acesso e soluções emergentes para a rede 5G e além. A disciplina ministrada sob a minha coordenação, professor João Veil, e estágio docente dos doutorandos André Fernandes e Dainara Dias de Souza. André, por favor, podem começar. Então, a aula está sendo gravada, ok? Ok, boa tarde. Como o professor falou, eu sou André Fernandes. Então, o nosso objetivo aqui é tentar compartilhar tecnologias que o Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado tem pesquisado recentemente. São tecnologias de crista da onda, que são voltadas a redes de quinta geração e além. São tecnologias e soluções emergentes nessa situação, especialmente com enfoque em três, não é, que a gente tem visto mais recentemente, que é redes cell-free, ou seja, do inglês de células livre, redes Massive MIMO com Beam Space e superfícies refletivas inteligentes. É claro que para entender esses três tópicos você precisa ter um certo conhecimento, do qual nós esperamos que vocês já tenham adquirido alguma coisa ao redor do curso, a parte de teoria das comunicações, da parte de teoria eletromagnética, até da parte mais básica mesmo de álgebra linear ou até mesmo variáveis complexas. São todas coisas importantes para conseguir entender essas tecnologias. Mas nós vamos estar fazendo uma revisão de alguns conceitos básicos de comunicação móvel, a apresentar as demandas e características básicas de redes 5G futuras, arquiteturas de estações base, daremos princípios de MIMO e Massive MIMO e falaremos de rede front-haul e back-haul também. Então, a gente vai dar uma revisada para conseguir falar desses temas, mas a gente espera que você já tenha um certo conhecimento prévio para facilitar aqui, porque acabam sendo tópicos, tendo temas um pouco complexos, e é justamente por isso que a disciplina de tópicos é ofertada para alunos já próximos do final do curso, não é? Então, dando prosseguimento, eu gostaria de perguntar aos alunos se algum deles tem algum conhecimento sobre rede 5G ou sobre tecnologias de acesso. Algum aluno sabe me dizer o que seria um ou outro? Alguém se candidata? Sim ou não? Pode ser, só repete a pergunta de novo, mas eu posso fazer só para... André, alô? Teu microfone tá mudo, André. Eu queria falar, mas eu sou do segundo semestre. Você está no segundo semestre? Olha, minha recomendação para você é que você deixe a disciplina, certo? Você pode ficar, pode até assistir, mas os tópicos abordados podem ficar complexos, difíceis para você. Então, pode ser melhor deixar a disciplina na sua situação, para quem está em segundo semestre. Nós recomendamos que a pessoa ela esteja no mínimo a partir do quinto semestre. Não, Dainara? A partir daí já está... Como é que eu vejo para disciplina? Sim. Uhum. Oi? Qual foi a pergunta? Acho que teu microfone está ruim, Lucas, não deu. Eu acho que ele perguntou como é que ele deixa a disciplina, Tá. mas teria que ir no SIGA, né? E cancelar a matrícula ou Tem um trancar. processo de cancelamento de matrícula pelo SIGA. Eu também não sei como mas eu acho que ainda tem tempo. Como é o início da disciplina, eu acho que tem um prazo, né? Pode correr e cancelar a disciplina. Não que você não queira fazer, se você quiser ficar até o final, você pode. Mas você vai passar por mais dificuldades para conseguir completar o conteúdo. Tudo bem? Entendi. Tudo bem? Então, o Ailton, acho que estava falando, ele se ofereceu a falar um pouco. Ailton, o que tu entende sobre rede 5G de quinta geração? Beleza. Acho que rede 5G tem a proposta, né? Tem os pilares lá, MBB e os outros pilares que eu não lembro agora, mas é ser uma rede para diversos tipos de aplicações. Então, uma rede que pode ser aplicada tanto para IoT quanto para aplicações de baixa latência, aplicações que demandam muita banda, então uma rede diversa.
que utiliza tecnologias como Millimetric Waves, Massive MIMO para alcançar um bitrate maior, que vão precisar de uma estrutura diferente, né, da rede 4G, apesar de ter um 5G proposto utilizando a estrutura do LTE, né, mas seria um 5G de transição. Uma rede que vai se utilizar muito, né, de inteligência artificial para as aplicações, para resolver certos problemas, como bin selection, alocação de recurso. E basicamente o que me veio na cabeça bem rápido foi isso. Certo. O que você falou está correto. Essa é uma visão correta do que a gente tem. No caso, a rede 5G é a rede que busca conectar tudo nessa situação. E para isso nós vamos utilizar diferentes tecnologias, as quais você mencionou, e vamos atender diferentes cenários, os quais você mencionou, e eu vou entrar em detalhes mais adiante, certo? E quanto à parte de tecnologias de acesso, alguém tem alguma ideia do que seria, o que é uma tecnologia de acesso? Essa noção está bacana com vocês? Eu não conheço muito bem, gostaria de saber mais beleza. sobre isso. Então, o que ocorre é o seguinte, você tem a rede, certo? E você tem a borda da rede. Na borda da rede, você vai ter o quê? Os equipamentos de usuário, tudo bem? Os equipamentos de usuários precisam se conectar com quem? Precisam se conectar com a rede central, no nosso caso, com a internet. O que vai fazer o intermediamento entre o usuário e a internet? Vai ser basicamente a sua rede de acesso, certo? E a tecnologia que você vai estar usando para fazer a transmissão dentro da sua rede de acesso, bom, ela é sua tecnologia de acesso. Então, como tecnologia de acesso, você pode entender desde os protocolos que são utilizados, até mesmo o meio que é utilizado. Se você está fazendo o acesso através de um cabo de cobre, se você está fazendo o acesso através de um meio sem fio, entre outras situações, certo? Então, é por isso que aqui nós vamos estar olhando soluções emergentes para o 5G, mas a gente vai estar também olhando soluções em termos de tecnologia de acesso, por exemplo, para redes de backhaul e fronthaul, que eu vou estar entrando em detalhes mais adiante, tudo bem? Mas isso foi só para mim ver como é que estava a noção da turma em relação a alguma coisa, para só não ficar também só uma palestra direto, onde só eu falo. Então, dando início, de fato, à nossa aula, ou ficou alguma dúvida, Lucas? Só para... Lucas não, foi o Francisco Nathaniel que perguntou, não foi? Ficou alguma dúvida ou tudo certo? Não, eu entendi o conceito. Entendeu perfeitamente? Tá perfeito. Uhum. Ótimo. Tudo bem, se alguém tiver uma dúvida é só perguntar, pode parar e perguntar. Então, de certa forma, nos últimos anos, novos serviços e aplicações têm se usado da internet para realizar novas atividades e facilitar a vida diária, certo? Isso deu origem a conceitos como internet das coisas, ou seja, os dispositivos se conectam à internet para poder tomar decisões inteligentes ou decisões adequadas, ou até mesmo novos serviços, como, por exemplo, serviços de streaming que estão aí e crescem a demanda de dados de forma exorbitante, certo? Então, como sempre, a demanda de dados está crescendo. Essa tendência de crescimento na demanda de dados do usuário, ela já tem bastante tempo. E sempre, esse comportamento crescente exponencial, ele sempre ocorreu, certo? Atualmente, um smartphone, ele consome por mês cerca de 10 gigabytes de dados. E até 2026, ou seja, uma previsão relativamente rápida para daqui a 5 anos, isso deve atingir 35 gigabytes por mês, certo? E é importante ressaltar que esse tráfego que smartphones e dispositivos móveis vão consumir não está crescendo só da perspectiva das redes sem fio fixas. O que são redes sem fio fixas? Se você, por exemplo, assina um serviço como a NET, um serviço como a Oi, você coloca um roteador Wi-Fi na sua casa, isso também é uma rede móvel. Só que ela não é realmente a rede móvel que você está usando na rua ou em qualquer lugar, porque ela só vai funcionar a partir do domínio da sua internet fixa. Aqui a gente consegue ver o crescimento de W desse tipo de rede no que a gente chama de FWA. Então, esse tipo de rede também vai ter um crescimento de tráfego, mas as redes que são puramente móveis, ou seja, quando você está usando a rede móvel do seu smartphone, também vão ter um crescimento de dados massivos com o passar dos anos. Esse rápido crescimento de tráfego, junto com a diversificação dos serviços e dispositivos na rede, criou diferentes cenários, que foi o que o nosso colega o Ailton falou mais cedo, certo? São cenários onde, às vezes, eu tenho que transmitir vários gigabytes em um segundo, eu tenho que fazer um download
de um arquivo gigante rapidamente ou transferir dados de um servidor para o outro muito rapidamente. Para fazer isso, eu preciso ter uma experiência banda larga que seja melhorada. Então, esse é o primeiro cenário do 5G, a melhoria da experiência de banda larga, Enhanced Mobile Broadband. Então, isso aqui é um dos pilares do 5G, certo? Mas não é o único. Vão existir serviços que vão precisar de super confiabilidade, de baixíssima latência, como o caso de carros autodirigíveis. Se você tiver uma latência muito grande entre uma tomada de decisão, entre dois carros que se autodirijam e estejam coordenando entre si, você pode causar um acidente. Isso é problemático. E a conexão tem que ser muito confiável para a gente garantir a diminuição de acidentes. Cirurgias remotas também estão mais para esse lado do espectro. E, claro, vai existir a comunicação massiva de máquinas também. Nossas cidades, elas estão ficando cada vez mais e mais inteligentes. Por exemplo, pode ter lâmpadas que se ajustem de acordo com a movimentação do tráfego, semáforos que ajustam o seu tempo de acordo com a percepção deles do trânsito naquele momento, entre outras coisas. Muitas dessas decisões, elas não vão ser tomadas nos dispositivos, mas sim, por exemplo, em algum servidor, e você vai ter que ter algum tipo de comunicação máquina para máquina para que essas decisões sejam tomadas e, assim, dessa forma, o sistema possa se manter. Então, esses costumam ter os 3 pilares. E, obviamente, tem algumas aplicações intermediárias. Por exemplo, realidade aumentada, você vai precisar tanto do Enhanced Mobile Broadband quanto de alta confiabilidade, certo? Então, diferentes aplicações, diferentes cenários. Até aqui tudo bem? Tudo entendido? Tudo ótimo. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. No caso, o endereço de máquina, né, o IP das máquinas, que no caso, obrigatoriamente tem que ser o IPv6, o sistema 5G funcionar de verdade, de fato, na cidade? Cara, é o seguinte, até onde eu sei, em termos de IP, da parte de rede que a gente fala, a gente está começando a adoção do IPv6, porque já faz tempo que o IPv4 ele já está sobrecarregado. Atualmente, a gente já não usa mais o IPv4 único, né? Não é como se cada um tivesse um endereço de IP único, até onde eu sei. A gente tem que utilizar aquele sistema ASNAT para fazer a conversão de um conjunto de endereços de IPs para uma rede interna, para outra rede externa. Mas eu acho que em termos de IPs, realmente eu acho que a gente vai ter que passar para o IPv6. Mas não sei se isso vai ser uma obrigatoriedade em termos de endereço de IP. Eu acho que o IPv4 talvez ainda tenha uma função dentro do sistema 5G. Mas como não é necessariamente minha área de especialidade, eu não sei se eu sou o mais adequado a falar, mas eu espero ter respondido a tua dúvida. Não, minha dúvida era realmente se seria obrigatório a adoção do IPv6 para funcionamento, mas pelo visto não, né? Você está no horário, deve estar bem perto. A gente vai começar assim. Eu vou dar uma continuada aqui, que estava dando lá no microfone. Terceiro mesmo, das 8 às 10, mas vai ser aqui mesmo. Eu vou mandar Perfeito. mais uma vez a programação atualizada aqui no chat. Eu acho que eu estou meio aberto. Alguém está ouvindo algum Professor problema João? de microfonia? É o É o João. professor João. O professor dele tá aberto, o microfone dele tá aberto. Professor João? Professor João, você pode fechar esse microfone? Foi. Ótimo. Então, aqui nós temos essa situação, que são os 3 cenários, certo? E aí, continuando, como esses cenários são definidos? Bom, eles vão ser definidos a partir de diferentes requisitos. Quem define esses requisitos? É a União Internacional de Telecomunicações, o ITU, certo? É um órgão da ONU, tá bom? Que ele apresenta esses requisitos, e aí esses requisitos, eles acabam sendo usados para o desenvolvimento e padronização de tecnologias por órgãos como o 3GPP, que já são organizações de criações de especificações. Mas, essencialmente, num cenário de Enhanced Mobile Broadband, ou seja, aquele que exige alta taxa de transmissão, a gente vai ter taxas de bits máximas de 20 e 10 GB para dar o link e uplink, enquanto num cenário 4G antigo, nós tínhamos taxas de apenas 1 GB, tá bom? Além disso, a taxa de bits por usuário vai aumentar também, certo? No caso, para 100 megabits e para 50 megabits, enquanto a gente tinha 10 megabits no caso do 4G. Alguém aqui sabe me dizer qual é a diferença entre a taxa de pico e a taxa de bits por usuário real, nesse caso, ou não?
A taxa de pico seria uma taxa de uma probabilidade que pode ocorrer uma alta demanda dos usuários, por exemplo, uma taxa muito grande de usuários acessam ao mesmo tempo. Essa seria a taxa de pico, muito comum em requisição de banco de dados e servidores. E a taxa normal seria aquela parte maior de uma gaussiana, por exemplo, fora do desvio padrão. Seria isso? Não, mas eu entendi o teu raciocínio. Tu pensou em pico da utilização do usuário, mas é um pouquinho diferente. Na verdade, é o inverso do que tu falou. A taxa de pico é aquela taxa que o usuário vai atingir se ele estiver usando a rede sozinha. É a máxima taxa que ele vai atingir na rede, entendeu? Certo? Essa é a taxa de pico. A taxa de bit, que é a taxa real por usuário que ele vai ter mesmo, é aquela que ele vai ter normalmente quando ele estiver usando a rede junto de outros usuários. Você pode pensar na rede como um conjunto de blocos de recurso, só que um usuário não vai usar todos esses blocos sozinho. Se ele usasse, ele ia atingir a taxa de pico, mas normalmente ele não vai atingir, certo? No caso, redes 4G tem tecnicamente uma taxa de pico de 1 gigabit. A pergunta que eu vou fazer a vocês é, algum de vocês usando 4G já atingiu 1 gigabit no celular? Provavelmente não, não é? Isso ocorre por quê? Porque vocês não utilizam a rede sozinho. A maior parte das pessoas atinge uma velocidade entre 5 e 15 megabits, o que fica dentro da realidade dos requisitos de mais ou menos 10 megabits por segundo por usuário. Entendeu, Harlan? Entendi, valeu. Valeu? Certo? Então, são essas coisas. Mas aí a gente vê coisas como latência. Vocês têm noção do que é latência? Está relacionado a tempo de resposta, mas tempo de resposta do quê? Pois é, aí que vem. Nós temos o tempo de resposta do quê? A latência, essencialmente, vai estar associada ao tempo de atraso que vai existir entre uma transmissão na rede e uma recepção na rede. Você vai ter uma latência associada aí. Ela vai estar associada a quê? Ela vai estar associada a todo o processamento de sinal que ocorre entre o transmissor e o receptor, assim como também as coisas físicas associadas. Por exemplo, a onda que vai transmitir a informação do transmissor para o receptor, ela vai trafegar na velocidade da luz, certo? E ela não tem como ir mais rápido que a velocidade da luz. Então, isso está associado à latência também. Ou seja, o tempo que você vai levar para enviar e receber uma informação é um atraso, é uma latência. Tá entendido, Juan? Tá entendido, sim. Beleza. Pois é. Tipo, então, a latência de um ping no servidor? Pingar mais ou menos. Seria uma coisa exemplo. parecida. Exato. É parecido, não é exatamente a mesma coisa, mas é parecido. No caso, quando você tem uma latência muito rápida, muito baixa, significa que seu tempo de resposta é muito rápido. E isso é fundamental para o quê? Para aquele caso URLLC de alta confiabilidade. Ou seja, quando você tem carros autodirigíveis ou cirurgia remotas, a margem para erro é muito pequena. Você tem que ser muito preciso. E a latência entre a hora da tomada da decisão e a hora que a decisão vai ocorrer, ela tem que ser muito... E a hora que ela vai ocorrer tem que ser muito baixa. Então, tua rede tem que ser muito rápida. No 4G, isso não era muito uma preocupação. Mas no 5G, para os cenários que são RLC, é fundamental, tá bom? Para quem joga videogame, tem aquele famoso input lag, que é o tempo que tu aperta um botão e a ação acontece. É parecido, só que a gente quer diminuir isso ao máximo, tá bom? Também tem a densidade de conexões. Nesse caso, a gente entra naquele conceito que o nosso amigo falou anteriormente, que é o do IoT, Internet das Coisas. Tudo vai ficar conectado, seja a camisa, a geladeira, a cafeteira, tudo que entrar na internet agora. E, além disso, a gente vai ter um conjunto de sensores para Smart City, Smart Home funcionar, todos esses se conectando com a rede. Nesses cenários, a conexão de dados ela não é tão importante, mas tu acaba tendo várias conexões de dados que requerem bem pouquinho de banda, mas mesmo assim o número delas é muito massivo. Enquanto no 4G isso não era uma preocupação, que a gente tinha mais ou menos 100 mil equipamentos por quilômetros quadrados, no 5G, com 1 milhão de equipamentos por quilômetros quadrados, isso pode ser uma preocupação no cenário MMTC, que é o de Massive Machine Type Communication. E a capacidade por área também acaba aumentando por causa de todas as coisas mencionadas anteriormente. Agora, só para vocês entenderem o seguinte, uma rede 5G, ela não necessariamente vai ter que atender todos esses ao mesmo tempo, tá bom? Uma rede que seja 5G
tenha uma taxa de pico lá de 20 GB, uma taxa por usuário de 100 megabytes, mas tem uma latência de 10 milissegundos, ela é uma rede 5G? Sim, ela é uma rede 5G, mas ela não é uma rede 5G voltada para o RLLC, é uma rede 5G voltada só para EMBB. Vocês entenderam? Então, é importante ressaltar isso. Então, falar do que são os requisitos do 5G, o que é exatamente o 5G? Bom, o 5G em si, ele é a infraestrutura, certo, da rede de acesso e os terminais que vão te ligar com a internet. É basicamente isso. Sendo que essa infraestrutura da rede de acesso ela é composta pela base stations, por alguns servidores e enlaces que vão te ligar com o núcleo da rede com a internet, tá bom? E dentro dessa infraestrutura, você também vai ter o desenvolvimento de padrões, como, por exemplo, o padrão New Radio, que é o padrão que vai ser adotado para a 5ª geração. Até a 4ª geração, nós adotávamos o padrão chamado LTE, certo? E também a gente está adotando uma nova rede de núcleo para o 5G, que é o 5G Core Network, que é um pouco diferente da rede de núcleo que nós utilizávamos no 4G. Então, aqui existe um conjunto de enlaces e padrões e tecnologias, certo? E aqui existe um conjunto de terminais possíveis, sejam esses utilizáveis por humanos ou utilizáveis por máquinas. Tudo isso junto vai compor nossa rede 5G. É por isso que quando a gente vai ver publicação sobre 5G, a gente vê tanta coisa. Porque tem gente que olha só essa parte, tem gente que olha só enlace, tem gente que olha só o novo padrão de comunicação New Radio. Tem gente que só olha a bateria de dispositivos, a maximização da vida de bateria em dispositivos do tipo machine to machine para que eles possam ficar operando muito tempo com a rede. Então, tem muita coisa, tem um mundo para a gente ver bem aqui, certo? Então, sistemas 5G, eles formam basicamente tudo isso. A gente vai estar focando mais na parte da rede de acesso, que é essa parte bem aqui. A gente não vai falar tanto dos terminais, tá bom? Mas falado isso, alguém tem alguma dúvida do 5G, quer tocar em algum assunto? Porque agora eu já vou começar a falar de algumas tecnologias que a gente vai abordar no decorrer desse curso, nessa introdução, só para vocês entenderem. Estou aguardando. Ei, André, eu gostaria de saber se tem alguma métrica para medir a questão de perda de pacote. Porque quando a gente utiliza redes móveis para alguns sistemas que precisam dessa perda de pacote assim baixa ou nula, às vezes é um problema, né? Existem métricas para medição de perdas de pacote. Dentro do protocolo New Radio, tem algumas coisas, mas tu tem que entender que quando a gente passa para os padrões dos 3GPP, eles vão estar subdivididos em camadas. Você tem a subcamada de rede, você tem a subcamada de transporte, você tem a subcamada física, certo? Essa parte de perda de pacote, eu acho que ela vai estar mais na subcamada de transporte, onde a gente planeja utilizar, eu imagino, mais o que a gente já tem desenvolvido desde redes Ethernet, entre outras coisas, e aí deve ter o desenvolvimento de novas tecnologias para perdas de pacote, não é? Lá na subcamada física ou na subcamada de transporte, a gente já utiliza protocolos do tipo Hybrid Arc, que aí já é basicamente para correção de bits enviados errados, entendeu? Já não é mais necessariamente perda de pacote que a gente está trabalhando. Mas, assim, não vai ser o foco do nosso curso aqui, pelo menos essa parte de perda de pacote ou a parte de camada de rede lá. A gente vai estar focando mais na parte do transporte e na parte da física do que a gente vai falar, entendeu? Mas, sim, é um tópico, um hot topic para essa parte de 5G. Mais alguma dúvida? Tá, eu imagino que não. Eu não sei quem me perguntou, mas tá tudo bem? Posso continuar? Tá sim. Obrigado. Tá. Tranquilo, então. Então, eu vou estar falando para vocês de Massive MIMO e MIMO. Bom, o MIMO em si, ele significa múltiplas entradas e múltiplas saídas. E na perspectiva de telecomunicações, quando a gente fala de MIMO, é simplesmente botar um monte de antena. Então, a gente vai colocar montes e montes e montes de antena, certo? Então, como vocês podem perceber pela figura, tem uma torre de transmissão com um monte de antena e ela está se comunicando com vários usuários. Por que nós colocamos várias antenas? Porque isso vai permitir que a gente possa usar umas técnicas de processamento de sinal simples
para conseguir uma eficiência espectral maior, por coisas como ganho de formatação de feixe, diversidade espacial e multiplexação espacial, certo? Então, o MIMO em si, ele é a base de algumas das tecnologias que a gente vai tentar apresentar para vocês, que nesse curso são redes cell-free. O que são as redes cell-free? É a mesma ideia de MIMO para tentar aumentar a eficiência espectral, mas ao invés de todas as tuas antenas que vão ficar na tua estação base estarem num único ponto, tu vai distribuir elas numa área e vai fazer elas trabalharem junto, certo? E isso é bom porque dessa forma tu consegue ter uma diversidade espacial, ou seja, uma diversidade de caminhos até o usuário que é maior, certo? E tu tem como deixar a tua eficiência espectral ou a tua capacidade na tua rede mais uniforme ao redor da tua área. Fazendo essa parte do Massive MIMO centralizado, só aumenta a tua capacidade, mas fazendo o cell-free, tu aumenta e deixa ela mais uniforme na área de cobertura. Quem nunca passou por aquele problema de, tô usando o sinal da Vivo, tô usando o sinal da Claro, e aí, de repente, tu tá passando por uma parte onde o sinal fica ruim, não é? E tu não consegue usar a internet legal. Existe essa situação, então, o cell-free em si, ele evita, porque ele basicamente elimina a fronteira que existe entre células atualmente. Outras tecnologias é o que a gente chama, por exemplo, de Massive MIMO com Beam Space. No caso, a gente viu que o MIMO aqui tem uns bins na direção dos usuários, não é? Isso ocorre porque, quando tu usa múltiplas antenas, tu tem como criar feixes de comunicação que vão apontar só para um usuário, certo? E, basicamente, tu tem como coordenar esses feixes utilizando um array de antenas, não é? Para, dessa forma, poder, de forma inteligente, apontar para uma região toda, certo? E atender só os usuários dentro daquela região. Então, isso é o que a gente chama de Beam Space. Tu vai usar o Massive MIMO com Beam Space para apontar para uma determinada região, certo? Utilizando técnicas de processamento de sinal, para atender os usuários daquela região com os mesmos recursos que tu atende de outra região, certo? Tainara, tu tem alguma coisa para adicionar nessa parte? Tem sim. No caso que eu ia falar, é que essa é uma das soluções que são bem promissoras quando a gente está trabalhando em alta frequência, né? Que sim. A gente consegue transmitir com feixes mais estreitos. E um tópico até que o primeiro Ailton, esqueci quem foi que falou, ele falou também de gerenciamento de feixes, né? Nessa situação, nem sempre dá para fazer um feixe tão dinâmico, né? Então, às vezes, a gente utiliza uns métodos que são de gerenciamento de feixes que tentam escolher quais são os melhores feixes para aquela direção, sem ser exatamente um match específico para aquele usuário, mas que são, no caso, as melhores situações, né? Então, tem novas tecnologias, ela é mais focada para alta frequência e também tem esse gerenciamento de feixe que é um pouco diferente do que seria o sistema que a gente falou do Massive MIMO normal, né? Que a gente tem a precodificação que ela já gera o feixe na direção do usuário mais corretamente, né? Aqui não, a gente faz uma varredura de várias possibilidades. Sim. E também tem a possibilidade de utilizar lentes, né, para tentar fazer esse foco ainda mais, né, utilizar múltiplas antenas e fazer o foco desse sinal utilizando essas lentes, que nem mostra nessa figura. Sim. Então, são bem diferentes. Então, continuando, outra tecnologia que a gente vai falar ao redor do curso vai ser superfície refletiva inteligente. Então, a ideia aqui é similar. No caso, você vai ter também um conjunto de... pode ser antenas que vão funcionar como um refletor nesse caso. Elas vão receber, por exemplo, alguma alimentação e vão fazer técnicas de processamento de sinal para receber um determinado sinal eletromagnético e conseguir refletir ele para uma região desejada. Então, essencialmente, elas vão poder receber um sinal e refletir ele para uma determinada região com perdas que sejam mínimas e com um foco que seja maximizado, por assim dizer. Essas são superfícies refletivas inteligentes e são outra tecnologia que a gente fala que são soluções emergentes para que as redes 5G e além possam acontecer. Então, fazendo isso, você vai manipular as ondas eletromagnéticas do canal para conseguir melhorar o desempenho do sistema. A verdade é que tudo isso que a gente está fazendo, seja Massive MIMO centralizado, seja cell-free, seja Beam Space, ou seja superfície inteligente, é basicamente manipular as ondas eletromagnéticas que existem, para quê? Para melhorar o desempenho dos sistemas de comunicação do canal, tá bom? Então,
essas aqui são algumas da tecnologia emergente que vocês vão provavelmente fazer o trabalho de vocês no final, tá bom? A gente vai estar passando artigos e coisas para vocês decidirem depois, mas isso foi mais uma introdução a elas. Agora a gente vai voltar. Então, o que a gente fez? Falou um pouquinho para animar vocês, só que agora a gente vai voltar para os passos básicos, porque eu imagino que dentre vocês deve ter aqueles que estão familiarizados com a área de pesquisa, porque são I6, ou já leram mais sobre um assunto porque está interessado em fazer um TCC, e, entendeu alguma dessas tecnologias que eu falei, mas deve ter aqueles entre vocês que provavelmente ficaram assim, essas tecnologias são legais, mas eu não entendo nada disso. Então, a gente vai voltar um pouco e falar do começo até a gente chegar a essas tecnologias, tudo bem? Então, só para ficar desse jeito. Tainara, tem alguma coisa a adicionar? Não. Não. Então, essa foi a introdução ao curso. Alguém tem mais alguma dúvida? Se não tiver, eu vou começar com a aula, que aí a gente já vai falar de base. Eu espero que seja mais rápido, tá bom? Por mim, tá tudo ok. Certo. Então, eu vou estar continuando, beleza? Então, tá. Primeiro, eu vou começar com o mais básico possível. O que é uma comunicação móvel? Bom, a comunicação móvel é toda a comunicação onde existe a possibilidade de movimento relativo entre as partes, certo? Então, isso significa que alguém vai ter que se mexer na história, certo? Notavelmente, é bem difícil fazer isso com cabo, certo? Imagina, um cabo é limitado em alcance, certo? Não tem como tu utilizar um cabo, e aí, até tem, o cara vai poder se mexer e tal, mas o cabo é bem limitado em alcance, fora que ele não atravessa a parede, ele não atravessa obstáculo, ele não atravessa nada, o cabo é bem limitado mesmo, então não dá para fazer um sistema de comunicação móvel assim, certo? Então, necessariamente, a comunicação móvel, ela vai precisar utilizar uma comunicação sem fio usando um radioenlace. Isso vai ser preciso, tá bom? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Toda comunicação sem fio é móvel? Alguém pode me responder? Eu acredito que não necessariamente. A gente pode ter, por exemplo, Wi-Fi em casa com o laptop conectado, seria esse tipo de coisa? É uma forma de pensar, certo? Realmente, se tu tiver um Wi-Fi em casa e tua geladeira se ligar no Wi-Fi, tua geladeira é fixa, teu Wi-Fi é fixo. É uma forma de imaginar. Mas, não, realmente, de toda comunicação móvel é sem fio, mas nem toda comunicação sem fio é móvel. Existem muito radioenlaces que são usados para conectar duas estações básicas como backhaul entre si, por exemplo, ou até mesmo para utilizar dois edifícios de uma mesma empresa que tenham uma rede interna ou algo assim, certo? Então, esse tipo de comunicação é sem fio, mas não é comunicação móvel. Então, isso é só um conceito para não pensar, sem fio é móvel. Não é a mesma coisa, tá bom? E o que acontece? Como eu falei, a gente vai utilizar radioenlaces, certo? Esses radioenlaces são formados por ondas eletromagnéticas, geralmente dentro do espectro de ondas de rádio e micro-ondas. Porque as ondas eletromagnéticas, elas existem em uma faixa gigantesca de espectros. Tu tem desde ondas de rádio até ondas radioativas. São ondas de raio-x que são emitidas pelos nossos aparelhos de raio-x ou por buracos negros, e até a luz visível mesmo, que também é um tipo de onda eletromagnética, certo? Geralmente, a comunicação móvel sem fio, ela é feita aqui nesse espectro, de rádio e micro-ondas, tudo bem? A gente pode ver que é o que geralmente é utilizado. E o que acontece é que essas ondas, elas são compostas notavelmente, como toda onda eletromagnética, por um campo elétrico e um campo magnético, é sempre a junção dos dois variantes no tempo, tá? E elas vão ter um determinado formato que vai ser deformado propositalmente para incluir informação, certo? Então, basicamente, as ondas vão ser moduladas, deformadas de forma proposital para colocar informação, tá bom? E, essencialmente, como elas surgem do campo magnético elétrico, não é, toda onda eletromagnética ela tem uma potência associada a si, isso é básico, certo? E, consequentemente, no nosso radioenlace, a gente vai ter ondas eletromagnéticas moduladas, ou seja, deformadas propositalmente, que vão estar trafegando de um ponto de acesso até um equipamento de usuário, transmitindo uma informação, certo? E um cenário simples, para ficar fácil, é como se tu tivesse uma lâmpada. Se tu tiver só uma lâmpada acesa, é uma luz, ou seja, uma onda eletromagnética que está viajando até teu olho. Mas isso não está transmitindo informação nenhuma. Mas se ela começa a piscar com um padrão que tu reconheça, isso é a transmissão de uma informação. Só para vocês terem uma noção da modulação. Então, é mais ou menos assim que acontece.
Falando das bandas que são utilizadas nesses radioenlaces, a gente tem diferentes bandas, certo? Atualmente, a maior parte das aplicações de telecomunicações, ou seja, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, televisão, elas ficam numa parte do espectro que é abaixo de 5 MHz, acima de 300 MHz, abaixo de 5 GHz, que é o que a gente considera sinais de banda média e de banda baixa, tá bom? Só que tem novas aplicações de telecomunicações que já são para rede 5G, não que o 5G não vá ser utilizado em faixas até 5, 7 GHz, ele vai também, tá bom? Mas existem aplicações dentro do 5G que vão utilizar novas bandas, certo? Bandas que já ficam numas frequências bem mais altas, só para isso ficar claro, tá bom? Então, não pensem que o 5G não vai ser utilizado em banda baixa, banda média. Não, ele vai ser utilizado também, mas, claro, vão ter aplicações dele, especialmente aquelas que exigem alta taxa de transmissão, que vão ser em banda alta, certo? E o que ocorre é o seguinte, eu já falei um pouco sobre a banda que vai ser... Eu acho que está faltando alguma coisa nessa apresentação, deixa eu só confirmar. Tá. Eu já falei um pouco sobre a banda que vai ser transmitida, certo? Mas um ponto importante é o seguinte, essas ondas eletromagnéticas moduladas bem aqui, elas vão viajar. Só que conforme elas viajam bem aqui, a potência delas vai reduzir, porque elas vão perder potência para o meio, por exemplo, certo? E quando chegar no usuário, elas vão chegar reduzidas, de forma simples, certo? A pergunta é, qual é a potência da onda eletromagnética que foi transmitida que chega no usuário? Ou seja, qual é a potência que tu recebeste, tá bom? Para te estimar a potência que tu recebeste, uma forma simples de fazer é o seguinte, tu pega teu transmissor, coloca no centro, pega o teu receptor, que no caso é teu usuário, coloca numa borda, certo? E aí, a partir do centro, tu desenhas uma esfera, tá bom? E dessa esfera, o centro da esfera vai ficar onde está o teu ponto transmissor, e na borda da esfera vai ficar o teu usuário. Agora, vocês imaginam um terminal que consiga medir a potência recebida na borda dessa esfera e coloca lá no cantinho da esfera, falando de forma teórica. Dessa forma, tu tem como estimar qual é a potência recebida pelo usuário. O que de forma simples vai ser o seguinte, vai ser a potência transmitida dividido pela área de superfície da esfera que a gente está modelando aqui para transmitir o nosso usuário. Tem um termozinho na equação que é o ARX, que é relacionado à área efetiva da antena de recepção que a gente tem aqui no usuário na borda, certo? Mas, basicamente, a tua potência recebida ela é função, ou seja, do quão o teu sinal foi, certo? Da distância que ele foi, tá bom? E da área efetiva da antena, tá? E sendo que se tu tiver uma antena do tipo isotópico, geralmente essa área efetiva ela pode ser convertida para lambda sobre 4π, lambda ao quadrado sobre 4π, tá? Sendo importante falar de lambda, para quem não lembra, é o comprimento de onda, tá bom? O que é o comprimento de onda, só para ficar claro? O comprimento de onda, ele é nada mais, nada menos do que, para ondas eletromagnéticas, como elas trafegam na velocidade da luz, não é? C, que é a velocidade da luz, para quem não lembra o valor de cabeça, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, dividido pela frequência que tu está utilizando para fazer a transmissão da onda eletromagnética, tá bom? Então, esse vai ser o teu comprimento de onda. Então, a partir disso, dá para saber qual é a potência recebida. E se tu tiver uma potência recebida que seja o suficiente, ou seja, tua onda não decaiu demais, tu pode conseguir demodular a informação, ou seja, identificar a deformação que ela teve para identificar a informação que tu recebeste, tá bom? Só que tem um problema em tudo isso que eu falei para verificar qual é a potência recebida. É que antenas práticas, elas não são isotrópicas, notavelmente, certo? Porque a antena isotrópica, ela é uma antena bem teórica. Tu não tem... porque a antena isotrópica, ela emite radiação em todas as direções de forma igual, com a mesma intensidade, com a mesma força. Vocês devem estar lembrando isso, que alguém falou no decorrer do curso de vocês. Mas essas antenas, elas não existem. Antenas práticas, como antenas do tipo de polo de meia onda, ou antenas direcionais, como essa IAGI de 5 elementos bem aí, elas vão ter diagramas de radiação que não são desse jeito. Por exemplo, uma antena de polo, ela tem um diagrama do tipo toroidal, tá bom? Então, a gente percebe um formato toroidal aqui no formato de donut para ela, e essa antena IAGI de 5 elementos bem aqui, ela tem um diagrama de radiação direcional, aonde sinais chegando de uma determinada direção vão ter um ganho bem maior do que chegando de outras direções, certo? Essencialmente,
essas diferenças nos diagramas de radiação, com os parâmetros de construção da antena, podem ser enxergados como os ganhos dessa antena, certo? Então, tu teria, adicionando na equação anterior, que não tinha isso anteriormente, tu colocou os ganhos das antenas de transmissão e recepção, certo? Que vão estar associadas a isso, e também as áreas efetivas dessas antenas também. Então, bem aqui vão ser os dois ganhos, de transmissão e recepção. Após isso, a gente tem o comprimento de onda que se desloca para cá, ó, certo? Porque a gente já pegou a área efetiva desse termo bem aqui, tá bom? E jogou para cá, ó. Então, é basicamente a mesma equação anterior, só que agora eu estou levando em conta os ganhos das antenas de transmissão e recepção, que, como eu falei, são dependentes dos diagramas de recepção, de radiação e da área efetiva da antena lá, certo? Isso aqui é uma das equações mais fundamentais dentro de telecomunicações, que é o que a gente chama de equação de transmissão de Friis, que é a equação que vai dar a potência recebida quando tu está transmitindo sobre o espaço livre, tá bom? Sobre o espaço livre, só para constar, tá? E um ponto importante que eu quero destacar com vocês bem aqui, que já é mais uma consideração de projeto, é que dependendo da frequência que tu está operando, diferentes tamanhos de antena ótimos tu tem que utilizar para que o teu diagrama de radiação se espalhe melhor, ou para que tu consiga ter um melhor desempenho para o teu sistema, certo? No caso, para uma antena dipolo, geralmente esse comprimento é dado por lambda sobre 2, ou seja, o comprimento de onda sobre 2. Para uma antena isotrópica, apesar de ser bem teórica, seria dado por lambda sobre 3. Mas, essencialmente, o que a gente percebe bem aqui, para a banda baixa, ou seja, até 800 MHz, por exemplo, olha, uma antena de 19 por 19 centímetros serve. Mas se a gente aumenta para 3 GHz, 5 por 5 centímetros. Se a gente aumenta para 30 GHz, a antena fica melhor ainda, 5 por 5 milímetros. Ou seja, isso aqui é 100 vezes menor. 100 vezes menor? Não, 10 vezes menor, perdão. Tá? Então, tu tem uma antena aqui que é 10 vezes menor, certo? Então, por que isso é útil para a gente? Aplicações Massive MIMO com muitas antenas, elas precisam de muitas antenas juntas. E, claro, se tua antena se tornar mais pequenininha, fica mais fácil de fazer isso. Não que não vá haver vazamentos de interferência de uma antena para outra, claro que tem outros parâmetros de projeto a serem considerados, mas, essencialmente, isso aqui é só para vocês terem uma noção, que dependendo da frequência que tu opera, a tua antena, ela modifica. Isso é importante, porque também muda parâmetros de área efetiva e, consequentemente, do ganho da antena também, tá? Falando disso, agora falando de múltiplas antenas, né, que eu falei da ideia aqui de que é bom ter antenas pequenas porque tu consegue colocar múltiplas antenas, eu falei para vocês bem aqui de uma antena que ela era direcional, certo? Ela tinha um ganho mais alto para uma direção. O design de antena, ele não é a única forma de se conseguir uma antena que seja direcional. Tu podes conseguir uma antena direcional a partir de antenas que emitam várias direções, sem problema nenhum. Tu só tem que utilizar múltiplas antenas. Um exemplo simples de como fazer isso é esse sistema apresentado bem aqui, ó. No caso do sistema com uma antena, você tem esse diagrama de radiação. Mas no sistema com duas antenas, o que ocorre é que se elas transmitirem o mesmo sinal ao mesmo tempo, você percebe que o sinal delas se soma numa determinada direção bem aqui, ó, certo? Essa soma é nada mais do que o sinal de uma antena interferindo no sinal da outra. Mas, no fim das contas, essa interferência, ao invés de ser destrutiva, ao invés dela atrapalhar, ela é uma interferência construtiva. Ou seja, ela aumenta a potência do sinal. E nessa direção a gente acaba tendo um ganho e nas outras direções a gente não tem. Ou seja, usando duas antenas a gente conseguiu tornar o nosso sinal diretivo. De forma que também, quanto mais antenas você colocar uma do lado da outra, mais diretivo fica o seu sinal, ou seja, mais um feixe me parece. Aí já fica parecido com o que a gente chama de fazer beamform. Você está criando um beam aonde a direção está indo, ou seja, um feixe, certo? Mas fazer isso reto também é uma forma de fazer. Mas vamos supor que você quisesse fazer, mas não reto, que nem está na figura, mas para uma direção lateral. Dá para fazer também. Tudo que tu tem que fazer é colocar uma ligeira diferença de tempo no sinal que está sendo transferido para cada antena. Se tu fizeres isso, tu percebe que a maximização, ou seja, a soma onde os sinais se casam bem aqui, ou seja, a interferência construtiva, ela ocorre agora a partir de outra direção, certo? Então agora a gente tem o quê? Um ganho de interferência construtiva para cá. Novamente, eu tinha duas antenas comuns que emitem várias direções que se tornaram antenas diretivas graças à utilização de múltiplas antenas. Tá bom? E para ficar claro, só para quem não pensou nisso, a gente costuma falar que
a gente dá fases diferentes para cada uma das antenas, só para isso ficar claro, porque se vocês lembrarem lá de Fourier, um deslocamento de fase é a mesma coisa que um deslocamento de tempo, tá bom? Só para vocês lembrarem disso. Vocês lembram disso? Sim ou não? Sim. Pois é. Então, esse tipo de coisa é importante para criar diretividade usando antenas. E aqui a gente vai entrar dentro do contexto dos sistemas MIMO, não é? Aí, como eu já falei rapidinho de MIMO antes, mas essencialmente é um sistema de comunicação mais simples que tem, de telecomunicação mais simples que tem, é móvel, não é um sistema CISO. Um sistema onde teu transmissor tem uma antena e teu receptor tem uma antena. Mas tem outros tipos de sistema onde tem múltiplas antenas, tá bom? Todos esses sistemas são sistemas MIMO. Então, tanto esse que é múltiplas antenas no transmissor, uma antena no receptor, que é chamado de MISO, quanto esse que é uma antena no transmissor e várias antenas no receptor, que é chamado de SIMO, quanto esse que é várias antenas no transmissor e várias antenas no receptor, que é chamado de MIMO, todos eles são MIMO também, entendeu? Então, isso é MIMO também, isso é MIMO também. Isso aqui é como se fosse só uma subcategorização. Tanto B, C e D são MIMO, tá bom? Só para ficar claro. Isso ficou claro para vocês? Ficou assim. Perfeito. Então, isso aqui é a ideia do que é MIMO, tá bom? Então, só para vocês entenderem, o que é MIMO? É MIMO porque eu estou utilizando várias antenas. Alguém sabe me explicar por que a gente chama de MISO? Porque é MISO, é múltiplas entradas, uma saída, certo? Alguém sabe me explicar de que perspectiva isso está acontecendo? Porque, tecnicamente, tu tem um receptor, um transmissor, tá bom? Porque algumas pessoas se confundem com isso, eu quero deixar claro. Tem gente que pensa, múltiplas entradas, uma saída. Mas, espera aí, no meu transmissor que eu tenho várias antenas, porque se for só uma saída, do meu transmissor deveria sair só uma antena e o meu receptor deveria ter várias antenas, porque ele deveria ter múltiplas entradas. Eu não sei se vocês entenderam essa dúvida, mas tem muita gente que se confunde com isso, certo? Só para ficar claro. Só que aqui, a perspectiva é sempre a do canal. Então, vocês têm que olhar para esse bloquinho do meio aqui. Esse bloquinho do meio aqui, traça uma seta nele, certo? E percebe, olha, de um lado tem várias antenas. Então, da perspectiva do canal, tem múltiplas entradas. E da perspectiva do canal, tem uma saída. Não sei se vocês entenderam ou eu confundi mais, mas todo mundo entendeu que é da perspectiva do canal? Quem não tiver, deixe isso claro, por favor. Beleza. André, um exemplo prático de MIMO pode ser esses roteadores novos que trabalham de 5.1 GHz, que geralmente tem 2 ou 4 antenas por aí. Bom, tecnicamente tu tem como fazer MIMO na frequência que tu quiser. Então tem roteador de 5 GHz que opera só com uma antena. Mas sim, esses roteadores novos que a gente vê, eles vêm com 2, 3 antenas, eles realizam MIMO, entendeu? Mas eles realizam um MIMO de ganho de diversidade, que é uma coisa que a gente vai estar entrando mais na frente para conversar com vocês. Porque o MIMO ele pode prover ganho de multiplexação e de ganho de diversidade. Um aumenta a taxa de transmissão, o outro aumenta a qualidade do sinal recebido. Entendeu? Entendi sim, obrigado. Certo. Então, beleza. Então, essa é a perspectiva que a gente tem de MIMO, tá bom? Aí, eu vou beber uma água aqui, se vocês não se incomodarem rapidinho. Aí, falado de MIMO, falado de como usar múltiplas antenas, falado que as antenas quádricas não são isotrópicas, eu vou voltar para aquela parte que a gente estava falando da potência recebida, tá bom? Isso foi só para deixar algumas coisinhas claras para vocês, tá? Voltando agora, a gente pode dizer que os ganhos associados ao canal de comunicação no espaço livre são representados pelo termo não associado a ganhos ou potências na equação de Friis. Ou seja, se eu voltar aqui para a equação de Friis, ela tem termos que são associados a ganhos, ela tem termos que são associados à potência, mas ela tem um termo aqui que não é associado a nada disso. Esse termo bem aqui, ele vira para a gente, no fim das contas, a equação de perdas no espaço livre, que é uma das equações também mais importantes de telecomunicação, tá bom? Então, qual é essa equação? É basicamente aquele termo mesmo, só que a gente trocou o lambda por C sobre FC, ou seja, C sobre a frequência que tu está utilizando, que é a definição fundamental dele, tá? Trocou a comprimento de onda por isso. Se vocês prestarem atenção, é basicamente isso. Só que vocês vão ver que o C está para baixo, é como se a equação tivesse revertido.
é porque na equação de Friis, isso aqui está sendo tratado como se fosse um ganho, ó, porque ela trata de ganho aqui e ganho aqui, entendeu? Mas aqui a gente está trabalhando com uma perda, e uma perda é sempre o inverso do ganho. Por isso que ela inverte, tá bom? Então, essa aqui é a equação de perda no espaço livre, que geralmente e convenientemente é expressa em dB dessa forma bem aqui, tá bom? Então, essa é a perda no espaço livre. E essa perda no espaço livre, eu plotei ela aqui para a gente verificar, para diferentes frequências e diferentes distâncias, tá bom? Um ponto importante que eu quero destacar com vocês, pessoal, é que a escala desse negócio aqui está em dB. Vocês entendem que quando tu aumenta uma coisa em dB, se tu aumenta 30 dB, por exemplo, tu não está aumentando em 30 unidades, tu está aumentando em 1000 vezes, entendeu? Então, quando tu tem um aumento em dB, é sempre um aumento bem expressivo. Então, essa diferença daqui para cá, ou seja, uma diferença de aproximadamente 10 dB, ela não é uma diferença pequena, ela é uma diferença muito grande, tá bom? Só para isso ficar claro. Então, isso é só para mostrar para vocês que o sinal ele é muito dependente da frequência de transmissão que tu está utilizando. Pode ver que quando eu utilizei 2.400 ao invés de 400, eu tive um aumento aqui, ó, de mais ou menos 20 dB entre um e outro. 20 dB é coisa pra caramba, tu tá aumentando as tuas perdas em 100 vezes, certo? Então, aumentar, ou seja, em 5 vezes a tua frequência de transmissão, aumentou tuas perdas em 100 vezes, só para vocês entenderem, certo? E claro, a distância também é outro parâmetro importante. Quanto mais tu aumenta a distância, mais as perdas que tu tem. É por isso que a gente entra em alguns conceitos interessantes. Lembra que eu voltei lá atrás e eu falei que tem algumas novas aplicações de comunicações que vão utilizar bandas de frequência que são em frequências mais altas? Bem aqui as perdas vão ser bem altas, certo? Consequentemente, elas geralmente não são indicadas para distâncias longas, geralmente elas são indicadas para distâncias curtas, ou para a gente fazer elas com uma distância longa, a gente tem que obrigatoriamente fazer esse feixezinho aqui para fortalecer ela na direção específica que a gente está desejando, entendeu? Para dessa forma melhorar a qualidade do sinal recebido, tá bom? Com esse gráfico eu só queria mostrar para vocês como as coisas são fortemente dependentes da distância e da frequência que tu está utilizando, certo? Só que, pessoal, é o seguinte, a gente não utiliza o modelo de perdas do espaço livre na realidade, certo? Não dá, porque o modelo de perdas no espaço livre, ele faz um conjunto de assuntos. Primeiro, ele assume que tu está no espaço livre, ele assume que não tem nenhum obstáculo entre o transmissor e o receptor e que a tua atmosfera ela está ideal, ou às vezes, melhor, que nem existe atmosfera, certo? Então, ele é um modelo bem teórico, bem básico, mas bem teórico. Teoricamente, ele forneceria o melhor caso possível, por assim dizer, certo? O que é comunicação com linha divisada, que geralmente o modelo do espaço livre supõe? É quando o teu transmissor e o teu receptor eles conseguem enxergar, entre aspas, a si, certo? Então, existe um caminho direto de comunicação entre eles, tá? Só que a realidade da nossa situação é que, na maioria das vezes, a gente não tem um caminho de comunicação direto. Muitas das vezes, a gente tem caminhos de comunicação indiretos, que são caminhos sem linha divisadas, que a gente chama de N-LOS, tá bom? Esses caminhos de comunicação, eles são os mais comuns de acontecer, mas nem eles necessariamente são o caso prático. O caso prático real mesmo é o que a gente chama de multipercurso. O que é um multipercurso? Existe o LOS e ainda existe o N-LOS, e tudo existe ao mesmo tempo. E isso consequentemente, problemático ou não. Por que pode ser problemático? Vamos imaginar que esse cara queira mandar A para esse outro cara bem aqui. Aí ele manda A. Só que todas essas ondas eletromagnéticas, elas trafegam na velocidade da luz, certo? Essa aqui vai percorrer uma distância. Essa outra vai percorrer uma distância. Essa azulzinha clara vai percorrer uma distância. Vocês vão notar que as distâncias não são iguais. Aí o raciocínio é simples. Se vários carros saem com a mesma velocidade por percursos que têm distâncias diferentes até o mesmo lugar, eles não vão chegar ao mesmo tempo. Eles vão chegar separadamente um do outro. Então, um sinal que tu manda aqui, tipo, aqui do outro lado ele chegaria com um eco, tipo, por quê? Porque vai chegar em vários tempos diferentes, certo? Isso em si pode ser considerado ruim. Por quê? Porque deforma o que tu queria transmitir. Só que existe aquele ditado, não é?
Quando você não pode vencer, junte-se, certo? Então, eventualmente, os pesquisadores de telecomunicação pararam de tentar combater isso aqui, ou diminuíram a ideia de tentar combater isso aqui, e começaram a explorar isso aqui. Como assim? Eu posso, em cada um desses percursos, enviar uma informação diferente, A, B, C, D, E, F, G, H, e de alguma forma adicionar um processamento que separe elas bem aqui para receber A, B, C, D, E, F, G, H ao mesmo tempo, entendeu? Então, eu estou, nesse caso, explorando um multipercurso. Eu falei isso para vocês verem como esses problemas, ou essas coisas que existem na realidade, elas podem ser tanto um problema quanto uma coisa a ser explorada, tá? Outra coisa que o modelo de propagação do espaço livre não considera e que existe em situações práticas é o que a gente chama de sombreamento, ou shadow fading, tá bom? O que é o sombreamento? Essencialmente, numa rede móvel, o teu usuário está se mexendo, certo? A gente já estabeleceu isso no começo da nossa aula, tá? Além disso, vão existir obstáculos que vão estar se mexendo também, certo? Se tu estiver numa cidade, tu tem carro, ônibus, avião, pessoas se locomovendo a toda hora, a todo lugar. Isso vai gerar bloqueios de percurso, tanto para os percursos que são anilógicos quanto para os que são lógicos, certo? De tempos em tempos, tá bom? Esses bloqueios, que são aleatórios, a gente chama de sombreamento ou shadow fading, tá? Eles também não são considerados no modelo de propagação no espaço livre. E é justamente por isso que a gente não usa o modelo de propagação do espaço livre para nossas simulações. O que a gente vai usar? Bom, a gente vai utilizar os modelos do 3GPP. Geralmente, tem gente que gosta de utilizar modelos como Costa-Rata, se vocês já ouviram falar, Coste-Rata, entre outros. Mas, geralmente, para a ideia de Massive MIMO, a gente tem utilizado mais os modelos do 3GPP nos últimos tempos mesmo. Mas tem alguns modelos de canais específicos, por exemplo, para ondas milimétricas ou para frequências muito altas, não é? Que são diferentes desses, mas a gente vai falar um pouco dos do 3GPP. Por falar no 3GPP, alguém tem uma noção legal do que seria o 3GPP aqui? Alguém sabe me falar? Eu tô mudo? Não. Eu nunca ouvi falar 3GPP. Nunca ouviram falar do 3GPP? Ah, bom. Então, é o seguinte, pessoal. Lembra que eu falei antes que tem uma organização chamada ITU, da ONU, que dá os requisitos das redes futuras, certo? A partir daqueles requisitos, as empresas, elas tecnicamente, elas têm que desenvolver sistemas ou desenvolver tecnologias que atendam aqueles requisitos. Só que pensem na loucura que seria se a Nokia, a Ericsson, a Samsung e, sei lá, alguma outra, cada uma desenvolvesse uma tecnologia diferente. Ou mesmo que cada país decidisse, olha, a Europa vai usar esse padrão, os Estados Unidos vai usar esse padrão, o Japão vai usar esse padrão. A gente não ouve falar disso. Por exemplo, 5G aqui, 5G na Europa, 5G no Japão, 5G nos Estados Unidos. Algumas frequências que vão ser utilizadas vão ser diferentes, mas o padrão é o mesmo, entendeu? A gente não ouve falar disso. Isso é porque essas empresas se juntaram em instituições não regulamentadoras, mas em instituições padronizadoras que hoje em dia definem qual vai ser o padrão para a tecnologia. E o 3GPP, ele surgiu na época que o 3G estava sendo desenvolvido. E foi o que possibilitou a globalização da comunicação móvel em banda larga, certo? Ou seja, a internacionalização do nosso serviço foi possibilitada pelo 3GPP. Várias empresas participam e elas montam um padrão. Ou seja, olha, essa vai ser a tecnologia que a gente vai usar para os próximos anos. E aí elas fecham isso, entenderam? Tá? Então, o 3GPP é essa instituição que cria padrões e, consequentemente, eles lançam muitos relatórios técnicos sobre taxas de transmissão, modelos de canal, modelos de transmissão em cabos, entre outras coisas. Eles trabalham com muita coisa. E, notavelmente, eles surgiram na época do 3G, mas não quiseram mudar o nome para 4GPP ou 5GPP. Por razões históricas, eles decidiram manter o nome 3GPP, tá bom? Só para ficar claro, uma noção do que é o 3GPP. Mas no 3GPP, no relatório técnico 38901, nós temos os seguintes, alguns, tem mais modelos lá descritos, certo? Modelos de propagação de canal. No caso, de perdas, né? Você tem o modelo Urban Micron, Street Canyon. Por que Street Canyon? Se você já viu uma rua, você nota que uma rua ela é o seguinte, de um lado da rua você tem construções,
Do outro lado da rua você tem construções. De uma perspectiva de cima, é como se a rua estivesse formando um canyon, um relevo, certo? Então, esse Urban Micro é para estações base de pequeno porte, ou seja, para células de pequeno porte, que atendem usuários que estão próximos. Seria como se fosse algo parecido com um Wi-Fi hotspot, entendeu? É para isso que serve esse modelo, aproximadamente. O Urban Macro já é para aquelas torres de transmissão grande que a gente vê de vez em quando. O Rural Macro, ele já vai utilizar, porque o ambiente urbano é diferente do ambiente rural. No ambiente urbano, teus obstáculos são edifícios, concreto, veículos. No ambiente rural, teus obstáculos são árvores, entre outras coisas, certo? E, claro, vão existir modelos para fábricas, modelos para escritórios, e sendo que a fábrica pode ser esparsa ou densa, por exemplo, uma fábrica têxtil tem todo o tecido fabricado para todo lugar, ou uma fábrica de circuito integrado também costuma ser bem denso. Mas uma fábrica de automóveis ou uma fábrica de aeronaves, por exemplo, são coisas grandes, né, que precisam de espaço para montagem, elas já são fábricas mais esparsas. Existem modelos que são tanto para as fábricas esparsas quanto para as densas, tanto para quanto tu coloca a tua estação base numa altura baixa, quanto tu coloca ela numa altura alta. Modelo para escritório, tanto quando o escritório é todo aberto, ou quando o escritório é cheio daqueles cubículos, que eu não sei se vocês já viram em banco ou outro escritório que vocês já foram, aonde os funcionários trabalham, certo? E, assim, eu não vou falar de todos esses modelos, isso está lá no relatório técnico. Se algum dia vocês forem usar, é só abrir o relatório técnico e usar como eles mandam lá, basicamente isso. Mas eu quero ensinar vocês a ler a tabela do 3GPP, pelo menos, certo? Então, para vocês lerem uma tabela do 3GPP, vocês vão precisar estar atento de 3 fatores. Primeiro, a altura equivalente da estação base, tá bom? Que é isso aqui. A altura equivalente da tua unidade de transmissão. O que são essas alturas equivalentes? É a altura da estação base menos a altura do ambiente que tu tá bom? Basicamente é isso, nessas duas situações. Você também tem que saber o que a gente chama de breakpoint distance. Porque o que ocorre é que muitos desses modelos, como o UrbanStreet Micro, bem aqui, eles têm uma equação até uma determinada distância, porque se comporta bem até essa distância, e outra equação para uma determinada distância, certo? E a distância que geralmente separa uma equação da outra é o que a gente chama a breakpoint distance, ou a distância de quebra de ponto, que ela é dada por 4 vezes a altura efetiva da estação base, vezes a altura efetiva da unidade de transmissão, ou seja, do equipamento do usuário, dividido pela frequência que tu está utilizando, vezes a frequência que tu está utilizando, dividido pela velocidade da luz, tá bom? Então, esses são 3 parâmetros. Outra coisa que tu vai ter que saber é a distância 2D e 3D, que são dadas por simples relações trigonométricas, tá bom? Então, alguns cenários vão ter a distância 3D outdoor e indoor. Por que isso é importante? Olha, significa que até bem aqui eu tenho que usar um modelo, por exemplo, Urban Macro, e a partir daqui de dentro eu tenho que usar, por exemplo, um modelo Indoor Office, sendo que a distância 2D que eu vou utilizar para o Urban Macro é essa, e a distância 2D que eu vou usar para o Indoor Office é essa bem aqui. Isso foi entendido? Foi sim, consegui. Compreendi. Beleza. Então, para obter a distância 2D para 3D é só relação trigonométrica. Triângulo, retângulo, loucamente aqui, entendeu? Então, não é... Eu imagino que não seja um problema, tá? Beleza. Além disso, esses modelos do 3GPP, eles levam em conta aquilo da comunicação ser lógica ou não. Como eles fazem isso? Eles vão trabalhar com probabilidade. Então, dentro desse curso, vai ser importante que vocês tenham noções de probabilidade e processos estocásticos também, tá? No caso, eu peguei só de 2 modelos aqui, cada um tem o seu, a tabela é enorme, mas eu peguei só de 2 para vocês terem uma noção de qual é a probabilidade lógica, onde tu teria divisado, entendeu? Para o UrbanStreet Canyon, bem aqui, se tua distância for menor que 18 metros, ele vai considerar que tu sempre tem loss. Se não, a tua probabilidade de loss é dada por essa equação. Dentro do Indoor Mixed Office, olha, a tua probabilidade de sempre ter loss, ela diminui só para 1,2 metros, entendeu? Senão, tu passa para essas outras 2 equações bem aqui, tá? E aí, quando tu está simulando um usuário, é mais ou menos assim. Tu simula um usuário, aí tu roda uma variável pseudo-aleatória, certo? Para te verificar um valor que vai dar entre 0 e 1, tá bom? E a partir desse valor, tu verifica quais são essas 3 probabilidades para o usuário. De acordo com o valor que tu sorteou lá na tua variável pseudo-aleatória, tu vai decidir se ele é um
variável, ele está em comunicação loss, ele está em comunicação N-loss agora, entendeu? Seria um negócio mais ou menos assim, quando tu está simulando, só para vocês enxergarem isso em perspectiva de código, tá? E uma vez que tu saiba se é N-loss ou se é loss, o que tu vais fazer é utilizar o modelo adequado, certo? Por exemplo, aqui o Urbstreet Canyon, ele tem um conjunto de equações para N-loss e um conjunto de equações para o loss. As equações de probabilidade, elas vão usar a distância 2D, como vocês estão vendo, mas as equações de perda de canal, elas já vão utilizar a distância 3D, tá bom? Não a 2D, e a frequência portadora que tu está usando, às vezes as alturas efetivas também. É importante ressaltar que esse negócio ele tem uma aplicabilidade, por exemplo, lá nas tabelas vai dizer, olha, isso vale para níveis de shadow fade que tem um desvio padrão até 4, ou uma coisa assim, entendeu? Então os modelos eles também têm uma aplicabilidade. Isso significa que fora desse range, fora dessas coisas bem aqui, eles não garantem que o teu modelo, que usar esse modelo vai ser a melhor escolha, mas não quer dizer necessariamente que não vai ser também, tá? Só para constar, tudo bem? Então, é assim que se lê uma tabela do 3GPP para te decidir, olha, essa equação que eu vou usar porque eu estou em loss, ou porque eu estou em N-loss, a minha distância é essa é a minha altura efetiva, eu vou fazer as minhas continhas bonitinhas e descobrir qual vai ser a minha perda de canal aqui. Vocês entenderam como ler as tabelas? E André, eu estou com dúvida, esse shadow fading, o que ele seria? Beleza. Lembra quando eu falei de sombreamento bem aqui? Que são bloqueios aleatórios no teu sinal devido à movimentação do usuário ou de obstáculos que passam na frente temporariamente? Esse shadow fade é relacionado a isso. No caso, ele é uma variável aleatória. Por isso que aqui eu falei em termos da variância do shadow fade em ser até 4 dB. Entendeu? Perfeito, obrigado. Certo, então. Então, é assim que se lê uma tabela do 3GPP, tudo bem? O 3GPP é uma organização extremamente fundamental para quem quer trabalhar com telecomunicação, especialmente telecomunicação móvel, tá? Tá, falado até onde eu falei, eu vou começar a perguntar para vocês até onde eu posso levar a aula. Eu planejava levar até 18h20, mas eu pergunto a vocês se eu posso levar até 18h30, se for possível. Alguém... Eu acho que por ficar gravado, acredito que não tenha problema. Não sei os outros aí. Tá, eu vou levar até... Tá, eu vou levar até 18h30, então, tá bom? Aí a gente para, eu tinha mais coisa para falar hoje, mas a nossa introdução acabou tomando um pouquinho de tempo, aí a gente vai indo, tá bom? Então, é o seguinte, falado da potência recebida, das perdas de canal, eu vou falar para vocês de orçamento de enlace, que em inglês é link budget, certo? Então, é basicamente as análises dos ganhos e das perdas ao redor de uma comunicação, e isso vai permitir para a gente quantificar o desempenho de um enlace sem fio, entendeu? Ou de um enlace qualquer, até mesmo enlaces com fio, tá? Então, essencialmente, olha, a tua potência recebida, ela é igual à tua potência transmitida, mais os teus ganhos, menos as tuas perdas, entendeu? Então, fica um negócio mais ou menos assim em dB, tá? Lembrando que essa equação aqui, pessoal, está em dB. Não vão simplesmente calcular um ganho de forma linear e utilizar que vai dar merda. Tem que utilizar essa equação aqui em dB, tá bom? dB. Desculpa ter falado palavra que eu falei ainda agora, não era necessário. Mas não façam isso, porque a gente vê, às vezes, as pessoas fazendo besteira. E algumas observações importantes para quem não lembra. Decibel, dB, é uma medida adimensional. Ela não é uma unidade. Ela é apenas um indicativo da quantificação do aumento ou redução de um valor aferido em termos de um valor de referência. Um dB, ele vai indicar, olha, é 10 vezes maior que a referência, é 20 vezes maior que a referência. É esse tipo de coisa que o dB está representando para a gente, certo? Tanto é que o dB aqui representa para a gente ganho e perda. É basicamente isso. Ele não é a unidade, tá bom? Já dBm, ele é uma unidade de potência, tá? Ele é uma unidade de potência, tá? Então, o dBm é uma unidade de potência. E, claro, existem algumas operações que podem ser feitas entre dB e dBm, dependendo da situação, tá? Primeiro, para converter, olha, para dB, é sempre 10 vezes log 10 do valor aferido sobre o valor de referência, e para converter de um para o outro, faz o valor aferido sobre o valor de referência, e 10 elevado ao valor em dB dividido por 10, tá bom? Já dBm é uma unidade de potência, porque tu tem o miliwatt bem aqui, ó.
Então, o teu valor de referência é sempre o teu miliwatt, tá bom? Em geral, aqui, quando a gente está calculando dB, o valor de referência é 1, tá? Por fim, para constar, dependendo da situação, a gente pode fazer soma ou subtração entre algum deles. Geralmente, dBm menos dB é igual a dBm. dBm menos dBm é igual a dB. Só que dB menos dB, pessoal, não existe, tá bom? Não tem certo. Para te fazer essa subtração bem aqui, tu teria que primeiro converter os dois para linear, usando deixa eu ver o que... Usando essa equação bem aqui, tá bom? Onde está meu mouse, tá? Aí faz a subtração e depois, se quiser, converte para dB de novo. Só estou explicando. Mas é só para evitar, porque em prova a gente vê muita gente fazer besteira quando vai fazer cálculo de link budget, essas coisas, e aí faz errado, faz as conversões errado, faz coisa que não podia e etc. Olha até aqui como faz sentido, certo? Porque isso aqui vai acabar ficando uma operação de soma entre dB e dBm, certo? Que vai virar um dBm, que aí esse dBm vai ser uma operação de subtração entre dB e dBm, que vai virar um dBm, e na saída tu vai ter um dBm, se vocês prestarem atenção. Dá certinho nessa equação. O que tu não pode fazer nunca é só dB menos dB, ou dB mais dB. Isso não existe, entendeu? Tá? Não vão se confundir com isso, pelo amor de Deus, tá? E aí, falando de forma simples, existe o que a gente chama de sensibilidade do receptor. O que é a sensibilidade do receptor? Ela é a mínima potência que tu tem que receber, tá bom? Para te detectar o teu sinal. Vocês lembram que eu falei anteriormente que, dependendo da potência que eu receber, eu posso ou não ser capaz de perceber as deformações, ou seja, a modulação que eu coloquei na onda eletromagnética para verificar a informação que eu recebi? Pois é, o mesmo aqui, isso vai ser definido, na verdade, pela sensibilidade do teu receptor, ou seja, até que potência ele consegue detectar, tá bom? Então, é basicamente isso, tá? E existe uma outra coisa também, que é o que a gente chama de margem de link, que é a diferença entre a potência recebida de fato e a sensibilidade do receptor, tá bom? Então, geralmente um enlace sem fio confiável, ele demanda uma margem de link de pelo menos 10 dB. Por quê? Porque tem coisas como shadow fading, certo? Que aí derrubam a tua coisa temporariamente, entendeu? Derrubam o teu sinal temporariamente. E aí tu precisa ter uma margem de pelo menos 10 dB para te garantir que tu está recebendo um sinal de qualidade. E geralmente essa margem de link, ela é da perspectiva do projetista da rede, tá bom? Então, um exemplo para um sistema com sensibilidade de receptor igual a menos 100 dBm. Então, meu receptor ele tem uma sensibilidade de menos 100 dBm, certo? E eu vou querer dar uma margem de link de 10 dB. Eu, como projetista, tomei essa decisão, porque eu fiquei sabendo que é o show de bola. Qual deve ser a potência transmitida se as perdas de canais são iguais a 50 dB e o ganho nas antenas iguais a 10? Ou seja, eu fui lá, usei os modelos de canal do 3GPP e vi que para o usuário que eu quero atender mais longe, a perda está dando 50 dB. Entenderam? É simples, bem aqui. Ou seja, minha potência recebida, ela tem que ser igual a menos 100 dBm, que é a sensibilidade do meu receptor, mais 10 dB. Porque 10 dB é o ganho da minha antena de recepção. Entenderam isso? Tá aí, ok. Tá, beleza. Que vai ser igual a menos 90 dBm, tá bom? Isso significa que a minha potência transmitida tem que ser menos 90 dBm, tá bom? Aí eu botei menos 10 dB duas vezes, mais 50. Tá. Isso acontece porque é o seguinte, no orçamento de potência, se a gente forçar para cá, ó, eu passei esses dois termos para o outro lado, entendeu? Então, como esses termos passaram para o outro lado, os ganhos de antena têm que ficar negativos, certo? Perdão que estão me ligando bem aqui. Os ganhos de antena têm que ficar negativos. Como eles vão ficar negativos, essencialmente, vai ficar menos 90 dBm, menos 10 dB, que vai dar menos 80 dBm, menos 10 dB, que vai dar menos 70 dBm, mais 50 dB, certo? No fim das contas, quando a gente fizer todas as continhas certinhas, o que a gente vai perceber é que vai dar um nível de menos 60 dBm. Isso significa que a minha potência de transmissão como projetista, na hora que eu estou pensando lá, tem que ser menos 60 dBm, tá bom? Todo mundo entendeu essa parte de análise de link budget e etc?
Sim. Beleza. Então, essencialmente, essa tua sensibilidade do receptor, ela depende de vários fatores ambientais, mas geralmente o fator que influencia de fato para a gente é o ruído, certo? O que gera ruído eletromagnético? Bom, ao nosso redor nós estamos cheios de eletrônicos, nós estamos cheios de linhas de transmissão, nós temos motores de combustão interna que eles vão utilizar bobinas, no caso dos motores de carro, por exemplo, na parte de cabo e vela, não é? Que vão acabar induzindo corrente elétrica também geram ruído eletromagnético, até carro gera ruído eletromagnético, para vocês verem como é. A gente tem a nossa própria atmosfera, que tem aquela parte dentro da termosfera e exosfera, que a gente chama de ionosfera, que reflete ondas eletromagnéticas até uma determinada frequência. A gente tem fontes de ruído vindo de estática nas nossas nuvens ou de trovões, certo? E mesmo que a gente conseguisse eliminar todos os ruídos, ainda tem a porcaria do Big Bang, que tem a radiação cósmica de fundo, que dela não tem como escapar, vai ter em qualquer lugar. Então, como vocês podem perceber, ruído eletromagnético existe em todo lugar. É até bem conhecido que a radiação cósmica de fundo, não é, do Big Bang, ela foi detectada, na verdade, não por físicos buscando a radiação cósmica de fundo, mas sim por engenheiros tentando minimizar o nível de ruído em sistemas de comunicação. Eles perceberam simplesmente que tinha um ruído que eles não conseguiam tirar de jeito nenhum, que é a radiação cósmica de fundo, certo? Só uma curiosidade aí para quem não sabia, mas eu imagino que a maioria de vocês já sabia, tá bom? Então, o ruído eletromagnético, ele para a gente é o vilão. Olha o que acontece, eu tenho um sinal transmitido bem aqui, que ele vai receber um ruído no meio do caminho, e no final ele chega distorcido. Vocês percebem que o sinal transmitido não é o mesmo sinal recebido, certo? E aí, a gente cria o que a gente chama de relação sinal-ruído. O que é a relação sinal-ruído? É o quão teu sinal de interesse ele é mais forte do que o teu ruído, basicamente, entendeu? A definição dela é, basicamente, tu vai pegar o teu sinal de interesse e dividir pelo teu sinal indesejado, tá bom? Então, se o teu sinal for a soma do sinal desejado mais o sinal indesejado, seguindo a definição bem aqui, e essas duas forem variáveis aleatórias, a gente acaba tendo que tirar a variância de cada uma delas para fazer uma determinação aleatória real, bem aqui, certo? Mas tirando a variância de cada uma delas, o que a gente vai perceber é que a definição da SNR vai ficar o quê? A variância do teu sinal desejado dividido pela variância do teu sinal indesejado, sendo que o teu sinal indesejado é nada menos do que o sinal que tu recebeu, menos o teu sinal desejado, tá bom? Então, essa é a definição básica dela, tá? E se tu tiver uma alta SNR, o teu sinal ele é modificado pouco, como vocês podem ver bem aqui, entendeu? Mas quando você tem uma baixa SNR, o teu sinal é modificado muito, a ponto de que, se tu tivesse que dizer o que tu recebeu bem aqui, tu não sabe, entendeu? Eu não faço ideia do que foi recebido bem aqui. Aqui eu sei, tá meio distorcido, mas eu consigo entender. Aqui eu não faço ideia, tá bom? Mas como eu mostrei para vocês, o ruído eletromagnético, né, ele tem várias fontes, ele não tem uma ou duas fontes. Ele tem uma penca de fontes. E tem uma propriedade bem básica de processos estocásticos que fala o seguinte: uma variável aleatória, que é o resultado da soma de várias variáveis aleatórias independentes, aí eu pergunto para vocês, os eletrônicos são independentes tecnicamente são, né, das linhas de transmissão, que são independentes do motor de combustão, que é independente da radiação cósmica de fundo, que às vezes é independente da atmosfera, e assim sucessivamente, certo? São várias coisas independentes entre si, certo? Essa variável aleatória, ela vai tender a se comportar como uma variável gaussiana. Aqui eu dou um exemplo para vocês com um dado, tá bom? Um dado, ele tem uma distribuição de probabilidade uniforme, um dado sozinho. Se eu tiver 10 dados, os 10 são independentes entre si, certo? Se vocês vão prestar atenção que o resultado de eu jogar os 10 dados ao mesmo tempo, a distribuição de probabilidade que eu vou ter para o resultado, agora vira uma gaussiana. Porque eu tenho 10 variáveis aleatórias que são independentes entre si e eu já estou tendendo para uma gaussiana, entenderam? É justamente por isso que a gente acaba tratando o nosso ruído como gaussiano, tá? Só para constar. Isso também aqui é um macete para ganhar naquele joguinho Monopoly. Não sei se vocês já ouviram falar. O Monopoly ele usa 2 dados. Isso significa que a distribuição de probabilidade é uma gaussiana. E na maioria das vezes você vai estar tirando 6, 7 ou 8, certo? Dentro daquele jogo Monopoly ou Banco Imobiliário, tá bom? Mas é o tipo de coisa que vai acontecer.
Então, o ruído pode ser assumido como gaussiano, e isso implica o seguinte, como as fontes que geram ele são independentes, se as amostras do sinal forem descorrelacionadas e independentes entre si, esse sinal ele é chamado de sinal branco, certo? E como o ruído ele tem várias fontes que são independentes entre si, e consequentemente elas são descorrelacionadas, a gente muitas vezes acaba chamando o ruído de ruído branco, entendeu? Isso é quase a situação prática. Por que eu digo quase? Porque nem todo ruído vai juntar e formar um ruído gaussiano. Existem ruídos impulsivos, que eu coloquei bem aqui. Por exemplo, um trovão é um ruído impulsivo, ou seja, um ruído que vai existir num período de tempo muito curto, vai causar um forte impacto no sistema, mas logo desaparece, entendeu? Que podem ser divididos de classe A e B, que eu, infelizmente, esqueci o que era, agora, então, eu não vou poder falar para vocês, mas, em geral, nas nossas modelagens que a gente vai estar abordando, a gente vai estar trabalhando com o ruído gaussiano branco, que é o nosso famoso WGN, entendeu? E, essencialmente, quando a gente fala de relação sinal-ruído para sistemas que são de ruído gaussiano branco, a gente pode dizer que, como ele é uma gaussiana, ele vai ter uma variância. Essa variância bem aqui que vai ser levada em conta. Essa variância também vai ser a potência do nosso ruído, tá bom? Para ficar claro, certo? E, essencialmente, se a gente for adotar bem aqui, olha, o sinal recebido é o sinal desejado mais o ruído, que era a definição que a gente tinha, certo? Só que o sinal desejado, ele é o nosso próprio sinal menos o ruído, bem aqui, dividido pelo ruído. Eu estou partindo das definições, só modificando um pouquinho, porque S, se vocês prestarem atenção, é R menos V, tá? E aí, se vocês prestarem atenção, como essas são duas variáveis aleatórias que são independentes entre si, eu posso dizer que a variância da subtração entre elas vai ser a subtração das variâncias. Eu posso acabar separando elas entre si. Quando eu separar entre si, elas vão ficar com -1 aqui do lado e a gente vai ter esse termo aqui do lado. Isso aqui vai ser a potência do sinal que tu recebeu no fim das contas, que é dada por PR, e isso aqui é a variância do ruído, ou a potência do ruído que tu vai ter, entendeu? Então, no fim das contas, para um sistema que é do tipo white Gaussian noise, ou seja, de ruído branco gaussiano, a tua SNR é sempre a potência recebida dividido pela potência do ruído menos 1, tá? Só para ficar claro, tá? E a capacidade máxima que tu vai obter nesses canais a partir disso, seja qual for o método que tu use para calcular a SNR, a capacidade máxima teórica que tu poderia colocar a isso, vocês já vão ter que lembrar de teoria da informação, certo? Ela vai ser o que, geralmente? Ela vai ser log 2 de 1 mais a SNR, certo? Vezes a largura de banda que tu está considerando, tá bom? A gente costuma dizer que esse primeiro termo bem aqui é a eficiência espectral na maioria das nossas análises, porque ele vai acabar sendo bits por segundo. Ele é um log 2 porque a gente vai estar trabalhando com bit, tá bom? Porque como a nossa transmissão é binária, ele digital, a gente pode assumir ou 0 ou 1, tá bom? É justamente por isso que é log 2, tá? PW é a largura de banda. Então, isso aqui é a capacidade. Então, o que a gente aprendeu para revisar? Qual é a potência recebida? Quais são os modelos de perda que a gente tem, certo? Como fazer um enlace de canal, como calcular a SNR e como ver qual é a capacidade máxima teórica do canal, tá bom? É basicamente isso que a gente viu hoje, tá? Eu vou parar aqui que deu 6h30, eu vou deixar a parte de perguntas. Na próxima aula eu vou continuar falando de redes celulares e de alguns outros princípios, como modulação, entre outros, só para lembrar. E a gente vai passar para uma outra parte de princípios básicos de comunicação. Essas apresentações elas vão ser disponibilizadas na área da turma, tudo bem, vocês vão ter acesso. E a gente vai colocar lá também todas as bibliografias que vocês vão poder utilizar se tiverem interesse, tá? Eu gostaria que, se vocês tivessem alguma dúvida, vocês se manifestassem ou algo do gênero. Da minha parte está tranquilo, André. Tranquilo, né? Se vocês puderem dizer o que estão achando do curso também, melhor, né? Porque a gente construiu isso, a gente achou melhor passar por essa parte inicial antes de pular de paraquedas, porque pode ter aquele pessoal que não lembra, não é? Só para ficar claro. Então, espero que quem está na frente não se incomode muito com isso, porque no começo a gente tem que mesmo segurar o braço, né, de quem ainda não está tão na frente assim. Tudo bem?
Olha, eu achei que a apresentação foi boa até então. Eu achei bacana que vocês tiveram tempo para revisar todos os conceitos básicos e passar desde o início. É uma hora que está particularmente me auxiliando. Acho que vai ajudar bastante até quando eu ver a bibliografia. Mas no Beleza, quesito, então. assim, simplesmente de apresentação, como é que ela está seguindo, velocidade, eu acho que está bacana. Uhum. Tudo bem, então. Então, pessoal, obrigado. Sexta-feira a gente continua, tá bom? Essas primeiras aulas sou eu quem vai dar, a Dainara vai dar aulas mais pra frente. Vocês vão ficar maravilhados com a senhorita Dai. Mas nessas primeiras aulas vocês vão ter que se contentar comigo mesmo. Tudo bem? É isso e até sexta-feira, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, André. Tchau para Então, beleza. vocês. Boa noite, pessoal. Até sexta. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Será que o professor João ainda tá aí? Eu não sei. O que tu achou, Dainara? Gostei. É bom que vai ficar gravada, né? Quem faltou pode assistir. E aí eu não sei também onde é que vai ficar essa gravação, que foi o professor João que fez, né? Talvez fique com ele. Mas foi boa, Pois é. foi muito boa. A gente tem que parar de gravar. Pois é, ainda tá gravando. Eu acho que se a gente desligar, vai parar de gravar automaticamente, então. Bora rezar aqui. Tá bom.